Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 31. Romualdo, com 60 anos de idade, é considerado idoso, segundo o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 2003. Encontra-se em condição de miserabilidade e pretende pedir o benefício de prestação continuada, BPC. Sob o mesmo teto de Romualdo mora seu neto, seus 2 sobrinhos, uma filha separada, um irmão viúvo e sua esposa, conforme o decreto 6.214 de 97, em seu artigo 12, são requisitos para a concessão do benefício a inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Após o cadastramento de Romualdo e de sua família no CadÚnico e a comprovação da sua situação de vulnerabilidade, ele conseguirá o benefício desejado. Olha só, estamos diante do BPC, né? Benefício de Prestação Continuada, que o pessoal costuma chamar de BPC-LOAS, só que LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Como eu sempre falo e faço questão de lembrar, a Seguridade Social, ela tem um tripé, né? Saúde, assistência social e a previdência social. Então, em relação ao BPC, tem algumas dúvidas, né? O pessoal acha que o BPC, aquele que recebe o BPC, idoso ou deficiente, ele recebe 13º. Não, porque ele não é da previdência social, igual uma pensão, né? Igual uma aposentadoria, né? O BPC não deixa, quando o requerente falece, não deixa para os seus dependentes, né? Familiares, como na aposentadoria, que se transforma numa pensão por morte. O BPC, não. BPC, a pessoa, o requerente, faleceu, acabou o benefício assistencial, né? Acabou, então não recebe. Então são pessoas que não têm esse conhecimento e pensam que, né, porque o BPC, que é da assistência social, usa, né, as agências do INSS, que é da Previdência, né, a sua capilaridade que atinge o Brasil todo, como assistência social. No caso do BPC, utiliza essas agências, vem até papel timbrado, alguma coisa, alguma notificação, a pessoa acha que é do INSS, eu tenho direito eu não recebi, né, não recebi o 13º. Né? Pô, se meu pai falecer e receber BPC, minha mãe recebe, deixa para os dependentes, menores de 21 anos, não. BPC é um benefício assistencial, tá? Então, o que acontece? Essa questão aqui vai tratar sobre isso. E te digo que essa questão aqui é uma questão de ponto de corte. Uma questão difícil, né? Você tem que, né, no edital lá, matéria de previdência, tem que ir lá, BPC, benefício assistencial, porque é o INSS que usa a sua estrutura executiva para pagar esse benefício, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui nas questões comentadas, né, se você está vendo pela primeira vez, você vai ter o conceito, né, de repente teoria, um livro que eu indico, quem quiser se aprofundar mais. E se você já viu, você vai rever e de repente vai anotar aí alguma dica que você de repente na sua apostila, na sua doutrina, no seu livro, você não percebeu. Então, nivelando aqui a minha audiência, o que é o BPC? Né? O BPC é um benefício de assistência social. Isso significa que o BPC é um direito dos cidadãos brasileiros que atendem aos critérios da lei e que dele necessitam. O valor do benefício é de um salário mínimo pago por mês às pessoas idosas e ou com deficiência que não podem garantir a sua sobrevivência por conta própria ou com o apoio da família. Veja, o tripé da Seguridade Social: saúde, assistência social e previdência. A saúde é de todos, é um direito de todos, não contributivo. A assistência social é não contributivo. Só que tem um detalhe, tem um princípio aí, direito previdenciário, da seletividade. Não pode atingir a todos, né? Não pode, o governo federal, né, não pode assistir a todos.
Então tem um princípio aí da seletividade, onde ele fala o seguinte: para receber um salário mínimo, você tem que ser idoso, né? E tem que ser o quê? Pessoa com deficiência. Ok? Tranquilo? É não contributivo. A Previdência Social e seus benefícios é igual um seguro aí. Você, né, paga as prestações e depois a contraprestação é o benefício. Tá? Então a Previdência é contributiva. Lembrando mais uma vez, quem faz jus ao BPC não recebe 13º, ok? E no caso do falecimento daquele que recebe BPC, não vai passar, né, para os seus familiares, né, dependentes, ok? Quem pode receber o BPC? O benefício é destinado a idosos que não têm direito à Previdência Social e a pessoa com deficiência que não estão inseridas no mercado de trabalho e não apresentem uma renda fixa. Bom, no caso aí do idoso e da pessoa com deficiência, a renda familiar, a renda per capita, a renda por cabeça, né, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Veja, inferior. Pô, mas Mauro, e se passar aí um pouco do 1/4? Não vai receber? Se passar um pouco ali, fez a renda per capita, passou um pouco de 1/4 ali do salário mínimo. E aí? O requerente, né, vai ter que entrar com um recurso aí administrativo, tá? Comprovar que os seus gastos, eu vou falar isso mais à frente, medicamentos, fraldas, né, consultas, né, coisas que não são fornecidas pelo SUS, que não seja, ou seja, a Secretaria de Saúde da sua cidade não fornece remédios, medicamentos caros. Não adianta ele ter uma renda um pouco maior que 1/4, mas no final ali do orçamento, pô, vai ficando negativo, ficando vermelho, porque o gasto é muito alto. Então, ele pode, né, entrar com recurso aí administrativo para comprovar que mesmo a renda dele sendo um pouco maior que 1/4, o gasto dele com o idoso ou a pessoa deficiente é justificável, ele vai ter que comprovar, ok? Comprovação para receber o BPC. Veja, no caso dos idosos, a questão fala de idoso, precisa comprovar, né, a idade, o critério idade, né, com a sua documentação, né? Documentação do requerente, daquele que está pleiteando o benefício, que não recebe também nenhum benefício previdenciário e que a renda da sua família é inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Per capita é por cabeça, por pessoas que moram na sua família, sob o mesmo teto. Cálculo da renda per capita. Conforme o decreto 6214 de 2007, artigo 4º, inciso 4º, a renda familiar por pessoa é a soma total da renda de toda a família, sob o mesmo teto, né, dividida pelo número de membros que fazem parte do núcleo familiar ou grupo familiar, né, vivendo na mesma casa, sob o mesmo teto. Quais as pessoas da família que você deve colocar nesta conta? Se estas pessoas vivem no mesmo teto que o seu, elas podem participar da conta. Vamos ver quem são. Tá? Artigo 4º. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se, inciso 4º, família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso, aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, você vai pegar a soma da renda bruta familiar, né, e dividir pelo número de membros da família. Beleza. Se for menor que 1/4 do salário mínimo, o seu requerimento, né, administrativo vai ser deferido. Se for maior que 1/4 do salário mínimo, né, será indeferido. Aí cai naquela situação ali de ter que comprovar aí os gastos, né, justificar os gastos. Né? Já te digo que tem que ser até metade do salário mínimo. Mais do que isso, não vai dar. Quando a renda excede 1/4 do salário mínimo, portaria conjunta MC-MTP INSS 14 número 14 de 7 de 10 de 21. Ela diz que são deduzidos da renda mensal bruta familiar, quando passa 1/4 do salário mínimo, exclusivamente os gastos com tratamento de saúde, médicos, fraldas, remédios, alimentação especial, não disponíveis gratuitamente pelo SUS, desde que seja de natureza contínua e necessários para a preservação da saúde e da vida do
requerente. E a lei número 14.176 de 22 de junho de 2021, a lei recente, diz o seguinte: informa que o limite da renda familiar mensal por pessoa pode ser ampliada para meio salário mínimo, ou seja, norma limitadora. Antes dessa lei 14.176, passou de um quarto salário mínimo. Pô, você bota aí todos os gastos, pô, beleza, tá tranquilo, não tinha limite. Passou de um quarto, você justificou ali, a relação enorme ali, passou. Agora, depois dessa lei, já não, né? O limite vai ser de quê? De meio salário mínimo. Quer dizer, prejudicou? Com certeza. Que antes justificava, né, colocava ali tudo. Despesa médica, já o médico que eu consultei não tem no SUS, pô, particular, paguei, tá aqui. Os remédios, tem lá no SUS, fiz o requerimento na Secretaria de Saúde, municipal, estadual, enfim. Tem esse remédio aqui? Não, então me dá um papel dizendo que não tem. Certifico para todos os fins, que o remédio solicitado para fins previdenciários, a Secretaria de Saúde da cidade e tal, não tem esse medicamento. Então, beleza. Anexando ali, ó. Fralda descartável, fisioterapia. Tem fisioterapeuta aí? Meu pai aqui, não tem. Pô, não tem, irmão. Tá colocando aí. Antigamente você podia, né, colocar tranquilo, não tinha problema aí, seus gastos. Agora é o seguinte, você pode e deve, só que o limite é o quê? Meio salário mínimo, tá? Hoje é 1.200, 600 reais. Hoje, porque veio essa norma de 2021, 14.176, que limitou. Pode passar de um quarto? Pode, mas não muito. O limite é meio salário mínimo. Os aspectos considerados serão o grau de deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento do grupo familiar. Então, no caso da questão do Romualdo, com 60 anos de idade, é considerado idoso, segundo o Estatuto do Idoso, né? Tem aí estado de miserabilidade, tem aí no mesmo teto, né, neto, 2 sobrinhos, filha separada, irmão viúvo, esposa, conforme o decreto, ele vai ter que ir lá no CAD único. Tá? Primeiro quesito, CAD único. CAD único, preenche todos os familiares com CPF. CPF ali. Quem trabalha, quem não trabalha, vai botar tudo ali. Tá? Quem vive sob o mesmo teto do Romualdo vai ter que estar onde? No CAD único, é o primeiro requisito. CAD único. E a renda ali, vai botar ali. Se tiver renda, né, no preenchimento, tá ali. Se passar de um quarto ali, se passar de um quarto, nem vai ter a visita, né, no caso do idoso ali, da assistente social, nem adianta, não vai ter. O cara deficiente também passou de um quarto, nem adianta, não vai ter nem a visita da assistente social, não vai ter perícia médica, não vai ter, né, aquela perícia biopsicossocial, não vai ter, se passou de um quarto, deficiente, não vai ter, não, perícia médica, né, assistente social não vai. O primeiro critério é estar no CAD único, que já vai fazer o que? Aquela triagem, né? Que é o ponto de corte para o BPC. Né? Lembrando que, para você estar inscrito no CAD único, né, Programas Sociais do Governo Federal, é até o quê? É até 3 salários mínimos. Né? Para você se inscrever no CAD único. Tá? Se inscrever no CAD único é uma coisa. Fazer jus aos benefícios assistenciais aí. Para efeito de BPC, 1/4 salário mínimo. Ok? Voltando. Para que você possa fazer jus aos benefícios assistenciais aí, para ser cadastrado no CRAS da sua cidade, né? Você, até 3 salários mínimos, você pode ir lá no CRAS, sua cidade lá, tá? E fazer aí o cadastro único aí, CAD único, beleza. Para efeito de recebimento do PPC, botou lá as pessoas que moram no mesmo teto. Não pode exceder a 1/4 salário mínimo. Tá ok? Essa é a regra. Entendeu? Passou de 1/4 salário mínimo, aí tem que justificar. Ok? Então você fez lá a primeira medida, ok? A primeira situação então é o quê? Você está inscrito no CAD único, né? Vai pedir ali a folha resumo ali,
impresso. Porque na hora de você fazer o seu requerimento aí para o INSS, pleiteando o BPC, você vai ter que anexar esse aqui do Cade Único, além de documentos, todo mundo, CPF, todo mundo, documento todo mundo com a sua casa. No INSS também, você vai ter que anexar essa folha resumo aí do Cade Único. Tranquilo? Tranquilo. Veja, no caso da questão, o Romualdo, ele não vai conseguir receber o BPC que ele está pleiteando. Ele está em estado de vulnerabilidade. Ele é idoso, mas não vai receber. Então, essa questão aqui, ela está errada, né? Porque ele não conseguirá receber o benefício, né, de prestação continuada que ele tanto almeja. E vou explicar por quê. Bom, vivendo sob o mesmo teto, grupo familiar para fins de Cade Único é diferente de grupo familiar para fins do BPC. Eu tenho que anexar essa folha resumo, né, do Cade Único no requerimento. Tá? Mas, para efeito de requerimento do grupo familiar, o BPC tem outro critério. Pode ser igual, Mauro? Pode, de repente. Coincidência, né? Pode dar uma sorte aí, de repente, de ser igual. Né? Vai ver. Pode, de repente, pode dar uma sorte de ser igual. Mas, quase sempre, difícil ser igual. A lei número 8.472, de 93, inciso 5, artigo 20, parágrafo 1º, diz o seguinte: para os efeitos do dispositivo do CAPT, a família, CAPT, cabeça do artigo 20, a família é composta, efeito BPC, pelo requerente, no caso, requerente idoso. Se fosse pessoa com deficiência, requerente, pessoa com deficiência. No caso aqui, nós estamos no idoso. Pelo requerente idoso, o cônjuge ou companheiro, ou companheira, os pais e, na ausência deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros. Detalhe, se viveu em algum momento em união estável, não entra mais na contagem do grupo familiar, mesmo que volte a morar com os pais. Tá? Ah, eu tenho um irmão, saiu, união estável, casou, enfim, voltou, pô, já não entra mais, né, na contagem de grupo familiar. Se viveu em algum momento, casado, união estável, separado, acabou. Os filhos solteiros, mesma coisa. Se viveu em algum momento em união estável, não entra mais na contagem do grupo familiar. Ah, meu filho mora com a mulher dele aqui em casa. No Cade Único tem que estar todo mundo. Mas para efeito de BPC, se viveu em algum momento em união estável, não entra mais na contagem do grupo familiar. Os enteados solteiros, os menores tutelados. Se o enteado viveu também em algum momento em união estável, não entra mais na contagem do grupo familiar. Isso tem que ficar bem claro. Cade Único é uma coisa, relação lá, e família para efeito de BPC é essa aqui. Então já mudou. Ok? Uma vez estabelecida a união estável do irmão, filho, enteado, claro, casado também, óbvio, já desconfigura a condição deles de solteiro, mesmo que volte a morar sob o mesmo teto do requerente para fins de BPC. Ok? Filho viveu aí, enteado, união estável, voltou a morar com os pais porque separou, já não configura mais, já não faz parte da família para efeito de BPC. Atenção, neto, sobrinho, primo, né? Ou neta, sobrinha, prima, não é considerado mais família para fim de BPC. Outro detalhe, idade do idoso para fins do BPC. Estatuto do Idoso, Lei número 10.751, de 1º de outubro de 2003. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ok? O Romualdo, ele tem 60 anos, então ele é idoso, mas ele não faz jus ao BPC. Por quê? Porque o artigo 34 do Estatuto do Idoso diz o seguinte, abre aspas, aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Então o próprio estatuto, né, porque tinha uma celeuma aí, mas tem 60 anos, tem que esperar 65 para receber BPC LOAS, vão entrar na justiça, vai mandar de segurança. Meu amigo, pode parar. A própria lei, o próprio estatuto do idoso diz,
Artigo 34. Que para fins, né, de BPC, recebimento do BPC, o idoso tem que ter 65 anos. É finir. Não tem discussão, não tem como entrar com mandado de segurança, não tem como você pleitear algo que já está, que o próprio Estatuto do Idoso já diz, né, para efeito do BPC, 65 anos de idade. Ok? E a Lei 8.742 de 93, artigo 20, dá uma pá de cal, termina essa discussão. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Então veja, não há o que se discutir que meu cliente tem 65 anos, meu cliente ele tem 62 anos, 63, está em estado de miserabilidade, 64, mas ele já é idoso, vou tentar entrar aqui com mandado de segurança. Não adianta, meu amigo, isso é pacificado, ele vai perder tempo, vai pegar dinheiro de cliente aí à toa, porque não vai dar, não vai rolar, tá? E é isso aí que você que está estudando aí para a prova do INSS, pô, vai ver lá os documentos, né? RG, pô, idade, pô, cara, ele não faz jus aqui, ele não tem 65 anos ou mais, tá? Então você já vai dar indefinido, não vai ter nem a assistência social, vai na casa do idoso, negativo, pô, já passou ali, já ficou ali no crivo da idade, pô, cara, o documento dele, pô, cara, não tem como, ele não faz jus, porque a idade dele é incompatível, é 65 anos, ponto final, né? Então, no caso da questão, Romualdo com 60 anos de idade não vai fazer jus ao BPC. E se ele tivesse 65 anos e fosse pleitear, no caso o neto, os sobrinhos, filha separada e o irmão viúvo, que já foi casado, também não vai entrar no grupo familiar. Vai ver a renda dele lá. Então a renda... Quem é o grupo familiar do Romualdo? Se ele tivesse, né, 65 anos. O grupo familiar, né, do Romualdo seria só ele, requerente, e a sua esposa. Se a esposa dele, né, trabalha, né, e tem uma renda aí, sei lá, de um salário mínimo, né, de trabalho, de salário, dividido por 2, vai dar o quê? Hoje, salário mínimo, né, 1.200 e pouco, 600, já não daria para ele pleitear esse BPC aí, porque é a renda dele, né, da família. Se ela trabalha como diarista, a renda dela é R$800. Vai dividir por 2, 400 e pouco. Vai dar mais que um quarto. A mulher dele, mais nova, enfim, né? A mulher dele faz faxina e tal, né? E ela tem uma renda aí, né, maior que um quarto, sabe? Pô, não vai dar. Entendeu? Então tem que ver esses detalhes que você tem que atentar. De repente a questão vem dizendo aí, a esposa dele, né, é diarista e tem uma renda, ele mesmo morando, né, estado de miserabilidade, tá, favela e tal, não tem rua, né, asfaltada, não tem água, né, não tem, isso pesa muito também. E a mulher dele tira aí lá R$900 de diária. Dividido por 2, 400 e pouco, mais que um quarto do salário mínimo. Então vai dar problema. Entendeu? Então esse tipo de questão você tem que estar atento. Pegou a família, né, a renda da família, dividiu por número, só que já baixou bastante. Na questão aqui já baixou. Né? A família agora, para efeito BPC, do Romualdo, é só ele e a esposa dele. Pô, tem que dar aí, né, menor, no máximo igual, né, ao salário mínimo, porque aí vai comprovar aí, através de medicamentos, enfim. Né? Mas para efeito de questão, você já entendeu, né, a situação aí do Romualdo. Romualdo não fará jus ao BPC, pois não atinge o critério da idade. O critério etário, ele já ficou, né? É 65 anos. Então ele não tem direito a pedir, pleitear o BPC. Pode fazer sua inscrição no CAD único? Pode. Fazer inscrição no CAD único é até 3 salários mínimos. Para fazer jus aí aos benefícios assistenciais. Caso tivesse atingido aí o critério de idade, seu neto, sobrinhos, filha separada e irmão viúvo
não entrariam no cômputo familiar para efeito BPC, somente ele e a esposa. Então, se ele sempre foi, né? Sempre fez bico, viveu de bico. E a esposa dele também sempre viveu de bico ali. Ah, qual é a média do seu salário, da sua renda de diária? Ah, eu cato lata, ah, eu não sei o quê. Aí, pô, cara, ele vai botar ali, no CAD único ele vai fazer ali. Vai abrir seu coração no CAD único ali, no seu preenchimento. E vai ver, se a renda per capita dele for menor que 1/4, pô, tá tranquilo, vai receber. Por quê? Porque agora já não entra na renda da família, né? Não entra. Para efeito BPC, neto, sobrinhos, filha separada, irmão viúvo. Acho bom, você é estudante, está pleiteando esse concurso aí, dá uma olhada, né, nos critérios aí do BPC. Tá? No mais, bons estudos, forte abraço e sucesso sempre.